Olá, meu nome é Mayra, estou aqui para dar continuidade ao meu estágio híbrido de extensão do ensino médio da Universidade Uninter. E o nosso curso, nós estamos falando sobre tecnologias educacionais. Hoje eu vou estar falando um pouco de vocês sobre as tecnologias em sala de aulas, aplicadas em sala de aulas. Então vamos começar? Tecnologias no cotidiano escolar, alguns apontamentos. O acesso às tecnologias da informação e comunicação está relacionado aos direitos básicos de liberdade de expressão. Portanto, os recursos tecnológicos são as ferramentas contributivas ao desenvolvimento social, econômico, cultural e intelectual. A nova Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, da Educação Nacional, propõe uma prática educacional adequada à realidade do mundo, ao mercado de trabalho e à integração do conhecimento. Desta forma, a utilização efetiva das tecnologias da educação e comunicação na escola é uma condição essencial para a exerção mais completa do cidadão nesta sociedade de base tecnológica. A utilização das tecnologias no mundo atual está fortemente inserida nessas exigências. Além disso, nunca houve tanta informação e conhecimento disponíveis num espaço de tão pouco tempo e de tão curto tempo. Consta no Plano Nacional de Educação, em suas metas e objetivos, assegurar as escolas públicas de nível fundamental e médio. O acesso universal à televisão educativa e outras redes de programação educativa cultural, com o fornecimento do equipamento correspondente, promovendo sua integração no projeto pedagógico da escola. Equipar em 10 anos todas as escolas do ensino médio e todas as escolas do ensino fundamental com mais de 100 alunos, com computadores e conexões à internet, que possibilitem a instalação de uma rede nacional de informática na educação. Isso é o que prevê na lei, nós sabemos que a televisão é um meio de tecnologia, E desenvolver programas educativos apropriados, especialmente a produção de software educativos de qualidade, atendendo à Lei do número 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que aprovou o Plano Nacional de Educação. O Presidente da República, através do Decreto número 6.300, de 12 de dezembro de 2007, decreta em seu artigo 1º o Programa Nacional de Tecnologia Educacional. Então, já vemos que está tudo imposto em papéis, tudo imposto dentro da lei. Proinfo, executando no câmbio do Ministério da Educação, promoverá o uso pedagógico de tecnologia de informação e comunicação na rede pública e básica. Então, é um direito nosso. Por sua vez, o Plano Estadual de Educação, versão preliminar, tem como meta investir anualmente na compra de equipamentos, garantindo que no final do decênio todas as escolas de ensino fundamental disponham de laboratórios de informática com um número de conjuntos composto de microcomputadores conectados à internet e impressoras, na proporção de no mínimo um conjunto para cada 80 matriculados. TVs de 29 polegadas, aparelho DVD, na proporção de um conjunto de cada 160 alunos matriculados. Então, são aparelhos tecnológicos, Desta forma, hoje a escola conta com laboratórios de informática ProInfo do Paraná Digital e as salas de aulas equipadas com TVs multimídia. Esse era do estado do Paraná. Não podemos mais dizer que as escolas não dispõem de recurso para atender às necessidades atuais. Assim, as pessoas envolvidas nesse processo devem rever sua postura diante dessas novas tecnologias, reconhecendo suas potencialidades por o que ocorra o fato de melhora significativa no processo de ensino-aprendizagem. Você pode, através da televisão instalada nas salas de aula, você pode estar usando o pendrive, trazendo alguma coisa gravado, seja um filme educativo, um documentário, no ensino infantil, música, músicas dinâmicas, para trabalhando lúdico com as crianças,
pode estar montando suas aulas em slides, em pendrive, pode estar usando os canais educativos da televisão ali conectados, pode estar conectando ao DVD, muitas coisas, tudo envolvendo a tecnologia, né? As novas tecnologias vêm modificando significativamente as relações do homem com o mundo, visto que em cada segmento social encontramos a presença de instrumentos tecnológicos, eles estão tomando conta do mundo, né? A escola não poderia ficar excluída desta realidade, devendo apropriar-se dos avanços tecnológicos e incorporá-las à prática educativa. Segundo Levy, em 1996, a era atual das tecnologias da informação e comunicação estabelece uma nova forma de pensar sobre o mundo e vem substituindo princípios, valores, processos, produtos e instrumentos que mediam a ação do homem com o meio. Ainda conforme Levy, em 1999, pela primeira vez na história da humanidade, a maioria das competências adquiridas por uma pessoa no começo do seu percurso profissional estará obsoleta ao fim de sua carreira. Com a chegada dos recursos tecnológicos nas escolas, exige-se que os educadores tenham uma nova postura frente à prática pedagógica, venham se inovando, né? Conhecer as novas formas de aprender, ensinar, produzir, comunicar e reconstruir conhecimento é fundamental para a formação do cidadão, melhor qualificado para atuar e conviver na sociedade. Consiste em seu compromisso, expressando sua criatividade e transformando o seu contexto. Continuando aqui falando sobre o Levy, 1999, como manter as práticas pedagógicas atualizadas com esses novos processos de transição do conhecimento. Não se trata aqui de usar tecnologias a qualquer custo, mas sim de acompanhar consciente e deliberadamente uma mudança de civilização que questiona profundamente as formas institucionais, as mentalidades e as culturas dos sistemas educacionais tradicionais. E, sobretudo, né, o papel do professor e de aluno. Neste sentido, integrar as tecnologias com apoio do ensino-aprendizagem é de grande desafio para a educação, então leva um longo período para estar acontecendo essa transição, especialmente na rede pública de ensino, para dar igualdade às condições aos educandos. O educador necessita buscar ferramentas eletrônicas para atender a necessidade e a curiosidade dos educandos. São necessárias novas competências e atitudes para que o processo de ensino-aprendizagem seja significativo. Assim, a escola, a prática pedagógica com a utilização das diversas tecnologias precisa realizar-se de maneira crítica para compreender, propor e desenvolver as estratégias de construção do conhecimento e democrática para que esteja no serviço de educação preocupada com a mudança na sociedade, pretendendo a democratização dos saberes e das mídias. Portanto, o objetivo principal da prática pedagógica deve ser ampliado o saber do educando utilizando de todos os meios de informação e de comunicação. Esse é o objetivo. São vários os recursos tecnológicos que podem facilitar o processo de aprendizagem. O computador, o principal produto das TICs, ganhando destaque e importância nesse quesito. Rico em recursos audiovisuais, possibilita o entrecruzamento das imagens, som, textos e diversos softwares educativos de apoio ao conteúdo curriculares, que podem estimular os alunos à aprendizagem, que esse é o nosso objetivo. Elenca algumas características fundamentais à formação do professor. Para a implantação da informática na educação escolar, é preciso o quê? Competência para educar-se continuamente e acompanhar a dinâmica da atualidade, está sempre acompanhando as últimas novidades. Domínio da informática para evitar subutilização ou hipervalorização, aversão ou educação dos recursos disponibilizados por ele. Então, o professor tem que estar sempre buscar
a, a estar por dentro do que está acontecendo, né, na era tecnológica. Disposição para estudar, tendo em vista a necessidade de educação continuada e conquista das ferramentas computacionais, capacidade de ousar para quebrar as amarras de especificidades das formações educacionais tradicionais, cumplicidades com o educando para estabelecer parceria em busca de soluções e construções criativas para fazer jus ao objetivo humano e avançar além das cópias de reproduções para a criação do aperfeiçoamento contínuo e habilidade para socializar saberes e fazer, com o intuito de garantir o desenvolvimento da coletividade. Diante desse cenário de possibilidades, Leve poderia sobre a atualização da prática pedagógica, para ele uma grande questão da cibicultura é a transição de uma educação e uma formação estritamente institucionalizada para uma situação de troca generalizada de saberes. Ao nosso favor, temos uma grande vantagem a nosso favor, que deve ser bem explorado. Os alunos têm disposição e interesse por projetos e atividades que utilizam recursos tecnológicos. Então, esse é o nosso ponto a favor, né? Que os alunos adoram mexer com as novas tecnologias. O ato de gastar equivale a ato de querer conhecer. Eles querem, né? Estão atrás de conhecimento, a curiosidade, né? Das crianças, dos adolescentes. Temos mais o ato de gostar, né? Tem mais chance de explorar a aprendizagem do aluno quando são propostas de atividade que têm significado para ele. Quando chama a atenção do aluno, ele fica interessado, né? A querer conhecer, descobrir novos elos, novos meios de tecnologia. E isso é um ponto positivo para nós, docentes, e para a educação, né? Por consequente, para que se tenham condições de formar uma visão crítica fundamentada sobre o uso da tecnologia, é preciso pesquisar sobre o que elas têm a oferecer à educação. A escola com que sonhamos é aquela que assegura toda a formação cultural e científica para a vida pessoal, profissional e cidadã. O mundo está permeado pela televisão, pela internet, pelos jornais, pelas revistas, pela música de sucesso. A escola e a sala de aula precisam dialogar com o mundo. Perceber o potencial da comunicação contemporânea não significa repeti-lo, mas estabelecer um elo de compreensão com o aluno. Então, a escola tem que ter a visão do cotidiano, da realidade do aluno, para então, né, poderem trabalharem juntas na ensino-aprendizado. A primeira pessoa que deve responder aos questionamentos da educação é o professor. O primeiro que deve saber como se transformar a sua vida, possibilitando uma relação autônoma, crítica e construtiva com a cultura em suas várias manifestações, a cultura provida pela ciência, pela técnica e estética, pela ética, bem como uma cultura paralela, meios de comunicação em massa, e pela cultura cotidiana, para formar cidadãos participantes em todos os convencionais da escola, as exigências postas pela sociedade comunicacional, informatizada e globalizada. Maior competência reflexiva, interação crítica com as mídias e multimídias, conjunção da escola e com outros universos culturais, conhecimento do uso da informática, formação continuada, capacidade de diálogo e comunicação com os outros, reconhecimento das diferenças, solidariedade, qualidade de vida, preservação ambiental em um mundo globalizado, transnacional. Nossos alunos precisam estar preparados para uma leitura crítica de transformações que ocorrem em escala mundial, em um mundo de intensas transformações científicas e tecnológicas. Precisam de uma formação geral, sólida, capaz de ajudar a sua capacidade de pensar e de colocar cientificamente os problemas humanos. É preciso que a escola contribua para uma nova postura ético-valorizada
de recolocar valores humanos fundamentais como a justiça, a solidariedade, a honestidade, o reconhecimento e a diversidade e das diferenças. Só assim, formando indivíduos capazes de ter uma opinião própria de cada item, cada tema desses que a gente falou aqui, nós vamos ter um futuro de qualidade, um futuro em boas mãos, né? A escola tem um papel insubstituível quando se trata de preparação de novas gerações para o enfrentamento de exigências postas pela sociedade moderna ou pós-industrial, né? Também para o mercado de trabalho. A escola tem, pois, o compromisso de reduzir a distância entre a ciência cada vez mais complexa e a cultura de base produzida no cotidiano escolar há algum tempo. As tecnologias de informação apresentam-se aos profissionais de ensino como uma novidade, apesar de grande maioria já desenvolver experiências significativas com a mesma. Tal fato pode ser explicado pela falta de informação sobre o termo tecnologia, da informação associada normalmente à estrutura física do computador, ou pela difusão e reconhecimento da comunidade nacional de educadores, da atividade desenvolvida pelos professores ou uso, destaque e recursos de ensino. Tudo o que esperamos da escola para o aluno são também exigências colocadas aos professores, que deverão ajustar as suas didáticas à nova realidade da sociedade, do conhecimento do aluno, dos diversos universos culturais, dos meios de comunicação. O novo professor precisa, no mínimo, de uma cultura geral, mais ampliada, capacidade de aprender continuamente, domínio de linguagem informacional, saber usar os meios de comunicação e articular as aulas com as mídias e multimídias. Aí está o ponto que o novo professor precisa estar integrado. A educação contemporânea, nessa perspectiva, sustenta-se no princípio básico da comunicação entre o educador e o educando, em que há uma escuta mútua e também a escuta de si mesmo. A mensagem retorna a ele na sua dimensão inconsciente e o diálogo se estabelece quando ambos recebem a própria mensagem de forma invertida. Para a prática cotidiana, cabe ao educando, em seu trabalho com imagens, entender, mediar e orientar o leitor-autor, para que este não fique apenas fascinado diante da tela, ir além da construção do significado e das reflexões, para dar lugar a atividades concretas. Para isso, são necessárias atividades que lhe permitam avançar no processo de simbolização da imagem, que, gerando um movimento entre o sujeito e a coisa, destruturem conhecimentos prévios. Então, não basta só o aluno, assistir o filme, ele tem que saber interpretar, ir além, degustar a curiosidade dos adolescentes, das crianças. Então, o professor tem esse papel de estar ali induzindo, o caminho a ser seguido, ao que ele quer, a que caminho ele quer seguir. A construção coletiva emergente da multiplicidade de intercâmbios pode sustentar um trabalho pedagógico que permite desabrochar em uma pedagogia andarilha, viajante, itinerante da virtualidade. Educar em ambientes virtuais exige mais dedicação do professor, mais apoio da equipe pedagógica, mais tempo de preparação e principalmente de acompanhamento. Tudo tem que ser pensado e planejado. Quanto ao papel do professor, há uma mudança em relação ao espaço, tempo e comunicação com os alunos. Tem uma diferença de estar ali na sala de aula presencial e na sala de aula online. O espaço de troca se estende de sala de aula para o virtual, como afirma Terry Naut. Formar para as novas tecnologias é formar o julgamento, o senso crítico, o pensamento hipotético e dedutivo. As faculdades de observações e de pesquisa, a imaginação, a capacidade de memorizar
e classificar a leitura e análise de textos e imagem, a representação de redes e procedimentos de estratégias de comunicação. Apesar de grande interesse de vários pesquisadores da educação em destacar a importância da aplicação das novas tecnologias de comunicação e informação no ambiente escolar, o que se pode perceber é que o professor elemento de atuação destaca-se no processo educativo. Não utiliza adequadamente as tecnologias que lhe são disponibilizadas, muitas vezes rejeitando completamente o seu uso, chegando a ponto de temer sua substituição por estas tecnologias. Então, ainda hoje, nós sabemos que há vários professores que são contra o uso de tecnologias, com o medo de serem substituídos no futuro por elas. Mas não, o professor tem uma profissão bem segura quanto isso, né? Sabemos que precisamos do professor, tanto, né, e sabemos que a tecnologia é uma coisa que veio para somar, não para diminuir. Segundo Libânio, pode-se considerar que isso ocorre por parte de que o nosso país, a associação entre educação e o desenvolvimento tecnológico, foi proporcionada por uma visão tecnicista no quadro da ditadura militar, gerando uma resistência na natureza política e tecnológica, mas há também razões culturais e sociais, como um certo temor pela máquina e equipamentos eletrônicos, medo da despersonalização e da substituição pelo computador, ameaça ao emprego, precária formação cultural e científica, ou formação que não inclui tecnologia. Então veio desde a ditadura militar, né, a escola tecnicista, essa visão, o medo de mudar, né, o medo de ser substituído pelos computadores, mas temos que sair desse método tradicional do ensino para buscar um método crítico, persuasivo, de mudança e inovação. Os professores devem ter consciência de que a tecnologia é capaz de ajudar o professor. Como eu já disse, ela veio para somar, mas não o de o substituir. Pode ajudá-lo a ensinar melhor e melhor qualidade, mas não reduzirá o esforço necessário da sala de aula. Pelo contrário, creio que devemos aumentar o número de professores. Então, aí, ó, coisa boa. Para Stahl, 1997, deve estar claro para os professores que as habilidades requeridas para a entrada da sociedade na era da informação não estão sendo desenvolvidas na escola e que a capacidade das novas tecnologias de oportunizar a aquisição do conhecimento individual e independente está vinculada à flexibilização do currículo. Muito importante termos um currículo escolar flexibilizado, né? De fato, analisar as possibilidades de aplicação dos recursos computacionais no processo educativo, de acordo com as teorias de aprendizagem behavioristas, construtiva interacionista de Piaget ou construtivista sócio-interacionalista de Vygotsky, são consideradas como principais 4 características das novas tecnologias de informação: a da comunicação presente na elaboração de materiais didáticos e projetos fundamentados na abordagem construtivista, a possibilidade da interatividade, segundo, a possibilidade que o computador tem de simular aspectos da realidade, terceiro, a possibilidade que as novas tecnologias de comunicação acopladas com a informação oferecem de interação à distância e quarto, a possibilidade de armazenamento e organização de informações representadas de várias formas, tais como textos, vídeos, gráficos, animações e áudios possíveis nos bancos de dados eletrônicos e sistemas multimídia. Isso tudo o que as tecnologias, a conexão à internet, o computador vem nos trazendo. Essas possibilidades têm sido experimentadas de propostas educativas e utilizadas das novas tecnologias na perspectiva construtivista por professores tecnólogos
educacionais e elaboradores de materiais, tendo sido recentemente relatadas na literatura. Assim, de acordo com essa possibilidade, o aluno pode explorar um determinado problema, colocando-se no papel de cientista, de historiador e etc. Isso é muito bom. Nesses projetos, a tecnologia é frequentemente usada como uma ferramenta para explorar recursos e integrar conhecimentos à medida de que problemas são resolvidos ou os objetivos da aprendizagem pessoal são perseguidos. Bancos de dados e a internet podem ser consultados para localizar as informações necessárias para resolver os problemas. Além da ligação com o contexto, a consignação situada também se baseia em pressupostos de conectivistas sociais, como Vygotsky, em 1984, quando ele afirma que o estudante aprende a desenvolver-se realizando uma tarefa através da interação com os outros. Tal referencial tem servido de inspiração para a concepção do trabalho colaborativo, cujo significado é de compartilhar objetivos com a intenção de criar algo novo através da colaboração. Neste sentido, enfatiza-se a interação estudante-professor ou estudante-estudante para modelar ou apoiar a compreensão de um desempenho. Os meios de comunicação oferecidos pelas novas tecnologias, por exemplo, vamos ver, das novas tecnologias, por exemplo, a elaboração de textos, projetos e a discussão de temas entre docentes e estudantes e entre os próprios estudantes. Barros e Cavalcante constam que é possível usar esta tecnologia tanto numa perspectiva tradicional de ensino como numa perspectiva inovadora, haja vista que estes recursos não determinam obrigatoriamente uma determinada abordagem de ensino para o professor ou para a escola, que podem fazer o uso desses recursos de acordo com seus propósitos teóricos. Sabemos que cada instituição tem a liberdade de fazer, no seu projeto político-pedagógico, no seu currículo escolar, qual estudioso quer seguir, qual tema quer seguir, qual abordagem de ensino vai seguir. Então, não é obrigatório ser usado esses aqui que estamos citando, nós sabemos disso. Desse modo, o uso de recursos computacionais em educação será tão prejudicial quanto se for desconhecido pelo professor e da escola sobre estas novas tecnologias, e a falta de um planejamento de ensino voltado para a construção do conhecimento. Então, sabemos que temos que ter gestores, todo o corpo docente, professores engajados, que tenham realmente ali a formação continuada para estar sempre atualizado nas novas tecnologias, para não faltar o planejamento, para não faltar para ter ao final uma educação de qualidade. A convergência tecnológica é possível desde antes. O educador e os educandos possuem uma educação digital direcionada para a produção de conteúdo pedagógico compartilhado. O aluno deve ser convencido ao interagir em grupo, pesquisando e apresentando os demais suas conclusões, sempre mediado pelo professor da disciplina, que não precisa necessariamente ser tecnólogo, mas ter noções básicas do uso da informática e da tecnologia na sala de aula, no laboratório de informática. Professores e alunos devem também compartilhar e convergir para o uso de multimeios de formas colaborativas, pois o educando pode ser o piloto, usuário da máquina, e o professor, o navegador, mediador do conhecimento, de uma atividade educativa que inclusive pode e deve ser ao mesmo tempo recriada para ambos. É o chamado aprender se divertindo, que auxilia a convergência tecnológica
e a educação digital, minimizando os problemas do choque de gerações. Então, vemos aí, né, que a tecnologia chegou na área da educação para ficar, trazendo vários pontos positivos, uma nova era digital, digamos assim, está aí, né, galera? Então, nós, professores, temos que estar em busca dessas inovações, estar comprometido com a nossa profissão e com a esperança de um futuro melhor. É isso aí, hoje ficamos por aqui. Espero que tenham gostado da nossa aula e nos vemos no próximo vídeo.